Amigos, sejam bem-vindos a mais esse programa de inovação e tecnologia hospitalar. Neste programa, nós apresentamos ideias, conceitos, sistemas, tudo aquilo que pode contribuir para a evolução do hospital, para a evolução do atendimento à saúde no Brasil. A nossa primeira entrevista do dia de hoje é com Ricardo Bender, diretor da empresa RDI Bender, que traz para o Brasil os conceitos modernos de proteção ao paciente. Fundamentalmente, é aquela ideia da medicina sem choque através de sistemas de proteção elétrica. Então, nós temos o prazer de começar a nossa entrevista deste dia com o Ricardo Bender. Por favor. Bom, Celso, vamos falar um pouco então sobre segurança elétrica no ambiente paciente. Este é um assunto novo, com normas no Brasil, e que, felizmente, no Brasil, nós estamos tendo relativo sucesso na implementação desse sistema. Consiste em evitar, dentro da sala cirúrgica, dentro de uma UTI, que o paciente receba um pequeno choque elétrico, um choque elétrico que muitas vezes para nós, uma pilha, ela não daria um choque, mas no sistema invasivo já pode causar fibrilamento, pode causar queimaduras e pode causar interrupção no equipamento eletromédico. E esse é o fundamental. Cada vez mais os equipamentos estão ligados na tomada e ligados ao paciente. Essa é a nossa primeira preeleição em relação à segurança elétrica. Na verdade, a gente sabe que o tratamento hoje, a internação numa UTI, o procedimento cirúrgico é feito todo ele em volta de um aparato eletrônico. Os eletromédicos, eles estão em toda parte e são fundamentais para garantir a informação e inclusive para garantir a terapêutica. Agora, da mesma forma como esses equipamentos produzem, são um instrumento da medicina moderna, eles também têm essa necessidade de serem monitorados para evitar os acidentes, né? Exatamente. O que aconteceu foi que a questão de 20, 30 anos atrás, na Europa, principalmente na Alemanha, começou a ter relatos de acidentes elétricos no ambiente paciente. Então montou-se um comitê de norma para estudar o que estava acontecendo. E verificou-se justamente isso. Cada vez mais o paciente estava sendo conectado à tomada. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem um equipamento elétrico ligado à tomada e um sensor ou alguma outra extremidade ligada ao paciente. E isso começou a gerar esses problemas de queimadura, problemas de fibrilamento nos pacientes. Estudou-se também por que isso acontecia? Porque o ambiente UTI, o ambiente sala cirúrgica, é muito agressivo para as partes elétricas. Ou seja, você tem líquidos, você tem, inclusive durante a asepsia da limpeza da sala, você tem problemas químicos, produtos químicos que causam problemas nas tomadas, que causam deterioração do isolamento da parte elétrica nos equipamentos eletromédicos. O sangue, ele é altamente condutivo, sal, as infusões, os remédios são altamente condutivos. Então chegou-se à conclusão de se normatizar a parte elétrica destes ambientes para, primeiro, você não ter o acidente no paciente. Segundo, ou na equipe médica. Segundo, para você ter o perfeito funcionamento dos equipamentos eletromédicos. Ou seja, você não pode ter uma corrente elétrica passando pelo paciente, mas você não pode ter um dispositivo que desligaria esse equipamento de manutenção de vida, muitas vezes, durante um ato cirúrgico ou durante uma internação num leito de UTI, sem choque elétrico e sem desligamento do equipamento. Isso é o que nós fazemos, é um sistema elétrico que nós poderíamos ser simplesmente vendedores de produtos da área elétrica e eletrônica, né? Nós fornecemos muito para empreiteiras, para construtoras, para instaladoras, mas o nosso diferencial fica, o nosso cliente é o
nosso cliente são a equipe médica, as enfermeiras e a manutenção. Por isso nós temos um envolvimento muito grande dentro do hospital. Nós conhecemos muito esses ambientes. Nós conseguimos resolver muitos problemas. Ricardo, como é que está a nossa realidade no Brasil? Quantos hospitais têm o sistema instalado, se a maioria efetivamente obedecem? Porque eu acho que o primeiro ponto seria deixar claro que existe um conjunto de normas que tornam obrigatório esse sistema no hospital, não é isso? Sim, exato. Nós somos desde no final de 95, novembro de 1995, nós estamos normatizados com uma norma ABNT, que ela é de número 13534, que ela fala sobre as instalações elétricas, não só no nosso caso, que são as mais críticas, mas de todo um complexo hospitalar, desde a sua entrada da energia até a sua utilização final. Isso é normatizado, isso também era posto como uma lei por uma portaria do Ministério da Saúde, a 2662, e posteriormente pela RDC 050 da Anvisa, que dá um caráter de lei. Como nós estamos? Nós estamos desde 96 implantando esses sistemas. Muitos hospitais, os hospitais de primeira linha, eles já utilizam esse sistema nesses últimos 10, 12 anos, alguns antes da norma, e os hospitais públicos estão também, as Santa Casas estão. Nós temos uma gama muito grande de equipamentos que diferenciam todos dentro da norma, mas que diferenciam em custo, em preço, em tecnologia, para atender desde uma Santa Casa extremamente carente até um hospital de alta complexidade. Bom, como é que funciona? Para que a gente possa dar uma ideia ao nosso telespectador, como é que funciona essa proteção? Qual é a lógica dessa, digamos assim, técnica dessa proteção? A lógica, ela se consiste num conjunto de equipamentos que é chamado pela norma de sistema IT médico. O sistema IT médico ele é constituído de um transformador de separação, que também tem uma norma de construção, nós construímos ele dentro dessa norma, é uma norma médica, esse transformador não pode dar problema, que ele isola as salas cirúrgicas, vamos falar em salas cirúrgicas umas entre as outras e do resto do hospital. Ou seja, o que estará acontecendo na parte elétrica dentro daquela sala é lá dentro daquela sala, não tem nada a ver com as outras salas e nem nada a ver com o outro ambiente. É como se fosse um módulo independente dentro do isolado. Sistema elétrico. Esse sistema elétrico, dentro de uma sala cirúrgica, Celso, ele é isolado. Nós temos um transformador de separação para cada sala cirúrgica e o que vai acontecer eletricamente dentro da sala é só lá dentro daquela sala. Nada de outros ambientes do hospital ou de outras salas que prejudiquem. Por quê? Porque esse sistema, se você tem uma corrente passando, ela não vai ser perigosa ao paciente e ela não vai causar desligamento, como numa instalação normal acontece. Né? Em casa, você tem um sistema de proteção, por exemplo, para o chuveiro, dá uma corrente de fuga, o chuveiro desliga, você vai tomar um banho frio. Você não pode desligar um respirador, você não pode desligar um bisturi. Você não pode desligar uma lâmpada, uma cirúrgica, uma luz cialítica, quer dizer. Então, mas os instrumentos nossos, que é o DSI, Dispositivo Supervisor de Isolamento, ele está vendo essa corrente passar. Seria como, assim, o médico está na cirurgia, ele está com luva, os enfermeiros todos, a equipe médica está com luva, eles estão isolados de parte elétrica. Quando eu estou falando, são pequenas correntes, muito pequenas correntes. Então, eles não sentem essas correntes. Mas ela está passando. O nosso instrumento vê que ela existe. Ela não é prejudicial na primeira instância, na primeira vez que ela aparece. Tá? O nosso instrumento ele justamente vê, ele mostra para o médico que ela está passando, que aquela corrente existe. Então nós temos que ter um treinamento muito grande para a enfermagem e para a manutenção, em eliminar esse problema mesmo durante uma cirurgia, sem interferir no procedimento cirúrgico.